Amém? Você confia nessa promessa do Senhor na sua vida? Amém? Este ano, meus amados, de 2021 é o ano aceitável do Senhor. Que é o canto, não tem problema não, nada temerei. Podemos cantar também, sem problema algum. Esse ano 2021 é um ano, nossa igreja tem trabalhado o ano aceitável do Senhor, o ano de resgatar. É um ano que Deus tem nos surpreendido, tem revelado daquilo que Ele é, da sua essência, sempre nos mostrando o seu poder, sempre revelando a sua graça, a sua misericórdia. E nós temos experimentado isso no decorrer desses anos, desses momentos, principalmente do ano passado a este ano, envolto à pandemia. Mas temos sentido o cuidado de Deus, o poder de Deus sobre nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus renovador. Ele renova aliança sempre com o seu povo. É um Deus que sempre se revela, ao contrário daquilo que muitas vezes nós pensamos em desistir, pensamos em abandonar, pensamos em deixar de fazer a vontade de Deus. Deixamos. E Deus todos os dias, todas as manhãs, nos renovando, nos surpreendendo com a sua graça, com a sua misericórdia, e nos dando a oportunidade de renovar a sua aliança com cada um de nós. Isso é maravilhoso demais, isso é um privilégio de sermos crentes em Jesus, porque somos resgatados a cada dia, renovados a cada dia com essa aliança que o Senhor tem com o seu povo, com a sua igreja e com a sua família. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 34. É exatamente isso que eu quero refletir com você nesta manhã, o tema renovando a aliança. É um tempo de resgatar, é o ano aceitável do Senhor, é o ano da igreja voltar à presença de Deus, renovar a aliança, permitir que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, que nós possamos lavrar o nosso coração nesta manhã e receber do Senhor a renovação da sua presença na nossa vida e do seu poder. Amém? Quero convidar você a colocar-se em pé, reverência à palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 34. Eu estarei lendo os 6 primeiros versículos da Bíblia, a palavra de Deus. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo. Aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras, e logo de manhã subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou seu nome, Javé. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para mirar, cheio de amor e fidelidade. Até este versículo, que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, porque tu és um Deus da aliança, tu és um Deus renovador, um Deus sustentador, um Deus que nos ama, um Deus que não desiste de nós. E nesta manhã, ó Deus, nós pedimos, queremos lavrar o nosso coração, queremos, ó Deus, pedir ao Espírito Santo do Senhor que quebre os corações endurecidos nesta manhã, e que, ó Deus, possamos ir diante do Senhor com um coração sensível, puro, limpo, para que o Senhor escreva a tua história na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Poder assentar, amados. Este é o 2º livro do Pentateuco, escrito por Moisés.
E certamente de tudo que Deus revela sobre si, talvez a mais característica que marca a nossa vida é a sua marca de perdão, é a sua marca de renovação, de dar ao homem a oportunidade de recomeçar, dar ao homem a oportunidade de fazer diferente, dar ao homem instrução para que a vontade dele, que a soberania dele prevaleça na nossa vida, na nossa escolha, na nossa decisão. Queremos estar buscando ao Senhor, pedindo que Ele nos revele a sua vontade. E parece que muitas vezes nós já vamos para a presença de Deus já com o coração todo formado, com o coração já cheio dos nossos planos. Quantas vezes nós já entramos para a presença de Deus e apenas queremos pedir que Deus aprove aquilo que já está no nosso coração. Mas nós podemos aprender aqui algumas lições importantes que nós devemos esvaziar de nós mesmos, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, e com o coração aberto, com um coração flexível, com um coração puro diante de Deus, para que Ele renove no nosso coração a sua presença, o seu poder e o seu cuidado. Nós reconhecemos, a Bíblia, a palavra de Deus relata que as primeiras tábuas foram escritas por Deus, entregue a Moisés, e Moisés estava na presença de Deus. No capítulo 32 nós ouvimos que o povo então, ele se afastou de Deus. Moisés estava no monte, estava recebendo as tábuas da lei, as promessas do Senhor para o povo. E ali durante 40 dias e 40 noites Moisés estava ali, e o povo ali assustado, Moisés estava demorando, pediu com que Arão então formasse um Deus de ouro, que pudesse construir um bezerro. Eles queriam adorar, eles queriam de uma maneira expressar a gratidão, mas de uma maneira errada. Pediram que Arão pudesse construir um bezerro. E há um momento que Deus ele diz a Moisés o seguinte: olha, desce, porque este teu povo se corrompeu. Você vai lá e vai ver o que está acontecendo. Moisés desceu do monte, vendo aquele alvoroço, aquela festa, aquele banquete totalmente errado, aquele povo adorando agora um ídolo formado pelas próprias mãos dos homens. E Moisés então ele quebra as tábuas da lei. A ira de Moisés ao ver aquele povo desobedecendo, aquele povo se afastando de Deus, então Moisés ele quebra aquelas tábuas, e então ele dá uma bronca ao povo, ele exorta o povo para voltar à presença de Deus, a desfazer dos seus ídolos, a desfazer da incredulidade, a desfazer da religiosidade. E então no capítulo 34, Deus renova esta aliança com Moisés, com o povo. Meus amados, algumas lições que quero passar para os irmãos nesta manhã, que Deus renove a sua aliança para com cada um de nós. Precisamos lavrar o nosso coração, recomeçar, reconstruir o nosso coração, a nossa vida diante de Deus. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes tomamos decisões erradas, quantas vezes quebramos a aliança que o Senhor sempre teve conosco, quantas vezes nos afastamos das promessas de Deus, do cuidado de Deus, devido à nossa incredulidade, ou devido ao nosso coração estar cheio do nosso próprio desejo, ou do orgulho, que muitos não se quebram, muitos não querem se colocar diante de Deus com um coração flexível, com um coração limpo, para ser escrito pelas mãos do Senhor. E a Bíblia diz que Moisés então lavrou as tábuas e levou à presença de Deus. E é isso que eu gostaria nesta manhã refletir com você, que possamos nesta manhã limpar o nosso coração, lavrar o nosso coração, ir à presença de Deus, porque esse encontro consagrado, no qual Deus revelou a essência da sua natureza, foi no tempo e no lugar marcado por Deus. Eu não tenho dúvida que a presença de Deus está aqui, amém? E este é o lugar, e este é o tempo de nós nos colocarmos diante de Deus e permitir que Ele renove no nosso coração a aliança da sua promessa, do seu poder. Para isso nós precisamos fazer algumas coisas. Precisamos colocar em prática algumas lições que podemos aprender com Moisés, a pedido de Deus. Primeiro, renovando a aliança, lavrando o coração, ouvindo a voz de Deus. Isso está logo na primeira parte do versículo 1 do Êxodo, capítulo 34. O Senhor disse a Moisés. Meus amados, como nós precisamos reconhecer nossas falhas e ouvir a voz de Deus, nos dando a oportunidade, nos chamando para recomeçar.
Fico imaginando a alegria de Moisés, quando naquele momento Deus se revelando a ele, pedindo que ele pudesse voltar ao monte, que ele deveria lavrar as pedras, novas pedras, que Deus iria escrever as mesmas palavras, como das primeiras na segunda pedra. Isso nós podemos aprender, meus amados, que a promessa de Deus não muda sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida do seu povo, sobre a sua família. Ainda que nós quebramos essa aliança, ainda que nós nos afastamos muitas vezes, desobedecemos a voz do Senhor, Deus continua com a sua promessa sobre o seu povo, Deus continua a promessa sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a vida de cada um de nós. O que nós precisamos é reconhecer que erramos, precisamos reconhecer que nós muitas vezes nos iramos, que nós precisamos reconhecer que muitas vezes a incredulidade tem nos levado a tomar decisões erradas, precipitadas, por não ouvir a voz de Deus, por não reconhecer as promessas de Deus que se renovam a cada manhã sobre cada vida, sobre o seu povo, sobre a família. Precisamos, meus amados, renovar a aliança, mas nós precisamos lavrar o nosso coração, no sulco do nosso coração, mover, tornar-se flexível e ter entendimento da voz de Deus, porque Deus continua falando com o seu povo. Deus continua revelando na sua palavra as suas promessas, Deus continua renovando famílias, Deus continua renovando a sua igreja, Deus continua renovando vidas para a glória do Senhor. O que nós precisamos e devemos fazer é recorrer, é ir à presença de Deus e ouvir a sua voz. Às vezes nós já vamos à presença de Deus com o coração cheio da nossa vontade, do nosso desejo, e queremos que Deus aprove nossas escolhas. As pedras, meus amados, significam o nosso coração, é preparar e deixar Deus escrever. Por isso, nessa manhã, renove a aliança com o Senhor, com o coração vazio de si mesmo, e deixa-se cheio da sua palavra. Se nós queremos revelar o amor de Deus, o nosso coração precisa estar cheio do amor de Deus. Precisamos tirar do nosso coração a ira, precisamos tirar do nosso coração o rancor. Queremos pedir a Deus um avivamento, queremos pedir a Deus que conversão da nossa família, queremos pedir a Deus que Ele nos use de uma maneira extraordinária, mas muitas vezes o nosso coração está amargurado, o nosso coração está em pecado, o nosso coração está com ira, o nosso coração está diferente com o coração de Deus. E como nós temos visto, creio que o pastor Celso vive isso muito e nós reconhecemos isso, como é triste ver famílias não se falando, pessoas não se falando, e querem pedir a manifestação de Deus. Deus ele tem o poder, Ele quer renovar, Ele quer manifestar o seu poder, mas o nosso coração precisa estar limpo, tirar do nosso coração a indiferença, pedir que Ele transforme a nossa vida, que Ele te limpe o nosso coração, que Ele enche o nosso coração de amor, que Ele enche o nosso coração de paz, que Ele enche o nosso coração do seu Santo Espírito, que Ele enche o nosso coração da sua palavra, e então nos colocando diante de Deus, sermos instrumentos do seu poder, da sua graça. Mas o nosso coração precisa estar limpo, nós precisamos perdoar, precisamos amar, precisamos ter compaixão, precisamos fazer a vontade de Deus, precisamos que a aliança do Senhor seja renovada na minha vida, mas é necessário lavar o coração ouvindo a voz de Deus. O que Deus tem falado com você? O que Deus revelou a você nesse tempo de pandemia? O que Deus tem revelado a você nesses dias? O que Ele tem falado ao seu coração? Esteja atento à voz de Deus, seja obediente à voz do Senhor. Vá à presença do Senhor, que Ele continua e Ele quer renovar a sua aliança com você. Não desista, não abandone, creia, confie. O tempo de Deus é perfeito, a forma de Deus é maravilhosa. Erramos porque muitas vezes nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. O próprio Senhor Jesus disse aos estados seus. Mas há uma segunda lição, nós podemos aprender aqui nesse texto: renovando a aliança, lavrando o nosso coração, temos que ter tempo e lugar com Deus, tempo significativo com Deus. Olha no versículo 2, quando Deus disse a Moisés: esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentar-se diante de mim no topo da montanha. Como que eu vou ouvir a voz de Deus se eu não estou dando tempo de ouvir a voz de Deus?
Como que eu quero ouvir a voz de Deus? Como eu quero que o Senhor renove a sua aliança para comigo, se eu não tenho tempo, eu não tenho buscado tempo significativo na presença de Deus, em oração e na sua palavra? De que maneira nós queremos o avivamento bíblico se nós não estamos dando tempo à oração e à palavra de Deus, crendo nas suas promessas? Qual é o seu lugar de oração? Qual é o seu lugar a sós com Deus? Muitos têm reservado esse momento apenas no templo, no culto de oração, no momento de intercessão, mas nós precisamos ter um lugar, aquele lugar onde você e Deus podem conversar, onde você possa pedir ao Senhor para renovar o seu coração. É o seu momento devocional com Deus, é o seu momento a sós com Deus, é o momento que você está lavrando o seu coração, é o momento que você está recebendo a aliança de Deus na sua vida, é o momento que você confessa os seus pecados, é o momento que você se quebranta diante de Deus, reconhecendo as suas limitações, as suas falhas, as suas fraquezas, então chorando aos pés do Senhor, pede que Ele então renove no seu coração a alegria de servi-lo, um coração cheio do Espírito Santo do Senhor. Quanto tempo você tem tido de intimidade com Deus? Cada momento que homens e mulheres de Deus tiveram com o Senhor foi um tempo significativo. Moisés teve 40 dias e 40 noites para que Deus pudesse revelar ali as suas leis. E nesta manhã o nosso desejo é que você renove essa aliança, que o seu desejo de ter Deus, ele é revelado no tempo que nós temos com Ele. O tempo, a sede de Deus, o desejo que temos de Deus, é o mesmo tempo que nós gastamos com Ele em oração e na palavra. Às vezes os nossos afazeres, os nossos trabalhos, às vezes fazemos tantas coisas para Deus, mas não temos tempo com Deus. Não buscamos a direção de Deus, não confessamos os nossos pecados ao Senhor, não choramos diante do Senhor, não colocamos diante do Senhor os nossos medos, não colocamos diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, mas queremos agir. E nós aprendemos isso de uma maneira sofrida, de uma maneira terrível, esta pandemia. Deus quer renovar a aliança com o seu povo. Deus quer renovar a aliança com você, meu irmão. Você que está em casa, e ainda está com medo, não tem vindo mais ao templo para adorar, não tem evangelizado, não tem sido fiel ao Senhor, este é o tempo. Este é o tempo do Senhor renovar essa aliança com você, de que está com você todos os dias. Uma aliança de demonstrar fidelidade, compromisso, porque esta é a essência de Deus, é revelar sempre o que Ele é, sempre renovando a sua aliança para com cada um de nós. E Moisés então, para renovar a aliança, ele lavrando o coração, ele teve tempo e lugar com Deus. Conheço pessoas que têm esse momento com Deus todos os dias pela manhã, debaixo de uma árvore. E eu disse: quando chove, tem guarda-chuva, não tem desculpa para estar na presença de Deus, porque eu preciso de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, quando nós queremos estar na presença de Deus, nós precisamos lavrar o nosso coração. E é só através da oração, através do Espírito Santo de Deus, que somos renovados, avivados pela sua palavra e transformados para a glória do Senhor. Mas a terceira lição nós podemos aprender aqui nesse texto, renovando a aliança, lavrando o coração, desfrutando da presença de Deus. É impossível você ser o mesmo quando você sai do seu momento de oração devocional com Deus. É impossível, não tem como, a não ser que seja uma liturgia, a não ser que seja algo mecânico, e eu tenho que orar: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela família, em nome de Jesus, amém. Vou ler a tua palavra, João 11:35, eu vou decorar: Jesus chorou, e sai, você vai para o trabalho, e você não tem tempo, você quer um avivamento, e você quer desfrutar da presença de Deus, e você só lê aquele texto, você só guarda aquele texto, você só reconhece aquele texto, porque quem guardou na infância, guardou no tempo de mensageiras, guardou no tempo dos embaixadores, guardou no tempo da classe de novos crentes, e você continua sempre com os mesmos versículos. Graças a Deus por isso, porque Deus continua falando com a sua misericórdia, mas Deus tem muito mais para revelar ao seu povo.
Deus tem muito mais para revelar a todo aquele que o busca de todo o coração, que reserva, que tem um tempo, que tem um lugar, que tem um compromisso, que tem a necessidade da presença de Deus, que quer buscar essa aliança com Deus, que quer lavrar o coração, que quer mexer no coração, quer que Ele venha mover o coração para que Ele possa agir com o seu poder e com a sua graça. Olhe no versículo 29, no versículo 6, quando Deus ali revelando a Moisés, Javé é a transliteração mais provável do nome próprio de Yahvé. Nesta tradução aparece da NVT, em geral, é como o Senhor. E diz assim: o Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade. O tempo que você e eu, o tempo que nós temos com Deus, é o tempo que nós descobrimos a essência de Deus. Ele é muito mais do que isso. Moisés desfrutou isso. Moisés desfrutou da presença de Deus, porque ele viu a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a presença de Deus, a voz de Deus. E exatamente esse momento de a sós com Deus que nós precisamos tirar daquilo do Senhor para a nossa vida, do que Ele é, da sua essência. Ele é imutável, o seu amor é infinito, a sua graça, a sua misericórdia se renovando a cada manhã, a sua aliança sendo revelada a cada um de nós. Quantas coisas Deus se revelou a Moisés, revelou a compaixão para com o povo, a misericórdia, o amor, a fidelidade, e como nós precisamos, meus amados, voltar a desfrutar das maravilhas de Deus, e saber quem Ele é. E quando nós falamos em oração, você pode observar isso acontece com a gente, acontece comigo também sempre. Quando nós falamos em oração, a primeira coisa vem em nossa mente o quê? Pedir. É impressionante. Vamos ter um momento de oração, eu quero pedir. Vamos ter um momento de gratidão. Senhor, obrigado, mas eu quero te pedir. E nós muitas vezes já reconhecemos que Deus, Ele só atende aquilo que nós necessitamos. Ele atende sim, mas Ele é muito mais daquilo que nós podemos pensar e imaginar, porque Ele é Deus. O grande problema é que muitas vezes nós já colocamos regras no nosso coração para falar com Deus. Já vamos com a agenda completa e pedindo ao Senhor: Senhor, eu te peço que seja aprovado isso, eu te peço que seja aprovado aquilo, Senhor. E aí se é ao contrário, né? Se acontece ao contrário, Deus responde ao contrário daquilo que você pede. Deus não ouviu a minha oração. Deus não falou comigo. Tem alguma coisa errada? Tem sim. Temor ao Senhor e reconhecer que Ele é Deus, e sair da sua presença, sendo sim, sendo não de Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Quando vamos com o coração limpo diante de Deus, nós voltamos com o coração cheio das suas palavras, e a nossa vida ela se transforma, o nosso rosto resplandece. Olha no versículo 29, Êxodo 34, verso 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ao sair da nossa casa, daquele momento devocional com Deus, de quebrantamento, de ouvir a voz de Deus, de lavrar o coração, renovando a aliança com o Senhor, e pedindo que Ele renove a aliança no nosso coração, isso vai ser demonstrado no nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, nas filas, nas lutas, nos momentos alegres, nos momentos tristes. A nossa vida vai revelar o quanto nós estamos com Deus, e nós precisamos renovar isso. Nós precisamos lavrar o nosso coração nesta manhã. Nós precisamos reconhecer como Jeremias, quando ele foi na casa do oleiro, e ali, observando ali, Deus, aquele oleiro formando aquele vaso quebrou, e ele fez de novo, o mesmo barro, ele fez um vaso novo. E é isso na nossa oração, nosso desejo nesta manhã,
que possamos lavrar o nosso coração. O que é lavrar o coração? É mexer, é o suco do nosso coração, pedir que Ele renove, que as suas sementes, que a sua palavra entre no nosso coração, que ela venha germinar, que ela venha crescer, que ela venha dar fruto todos os dias, porque isto é a renovação de Deus, da aliança para com cada um de nós. Eu não quero mais ser o mesmo quando eu era antes da pandemia. Eu quero ser diferente. Tenho pedido a Deus para tenho lavrado meu coração todo dia, e a misericórdia de Deus, a sua aliança tem sido renovado a cada dia, porque eu quero Deus na minha vida, no meu viver, na minha família. Não vou desistir, não vou envergonhar ao Senhor, não vou desistir das suas promessas, mas eu quero que a luz de Cristo, o brilho de Jesus, venha estar na minha vida, do mesmo tempo que eu estou com Deus em oração, em palavra, em comunhão com o Senhor. E isso é revelado no nosso dia a dia, das nossas palavras. Há um cântico, não sei se é possível, eu creio que é possível cantar, porque tudo é possível aquele que crê, que diz assim: dá-me um coração igual ao teu. Ele diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada de bom encontrarás, nada. É por isso que eu quero então lavrar o meu coração, limpar o meu coração, e quero nesta manhã pedir: dá-me um coração igual ao teu. É desistir dos meus desejos, é desistir do meu orgulho, e pedir que o Senhor dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Eu quero lavrar meu coração nesta manhã. Renove em mim esta aliança. Feche os seus olhos e comece a orar, comece a dizer isso para Deus. O que você quebrou neste tempo de pandemia, o que você quebrou diante das circunstâncias que moveram a nossa vida de um modo geral, ao nosso país, ao mundo inteiro. Talvez você perdeu o amor pelo ministério, pela oração, pela fidelidade. Pela fidelidade, pelo compromisso, pelo amor e pelo perdão. Pode ser que nós quebramos algumas alianças com o Senhor neste tempo. Muitos deixaram de vir à igreja, muitos deixaram de dizimar, muitos deixaram de estar na escola bíblica dominical, muitos deixaram de vir ao culto de oração às quartas-feiras, muitos deixaram de convidar pessoas para vir à igreja, muitos deixaram de ler a Bíblia, muitos deixaram de orar com a família, muitos desistiram, muitos caíram. Mas nesta manhã o Senhor quer renovar a aliança com você. Por isso lavre o seu coração nesta manhã e peça ao Senhor: dá-me um coração igual ao teu. E este é o tempo de ouvir a voz de Deus, de ter momentos significativos com Deus e desfrutar da companhia de Deus. Faça essa oração nesta manhã através desse cântico. E se você sentir esse desejo, lavrando o seu coração nesta manhã e pedir que Deus renove a aliança com você, de ser transformado. enquanto estiver cantando, Preciso tanto. diga para Deus através de um gesto: perdão. dá-me um coração igual ao Dá-me teu. um novo Você sente esse coração. desejo, essa necessidade, coloque-se de pé para a gente Dá-me um orar. coração Faça essa oração igual dizendo: Senhor, ao dá-me um teu. coração igual ao teu. Meu Dá-me um coração. Se mestre, você sente essa necessidade, esse desejo, coração quer fazer essa igual oração cantando, mas também assumindo com um gesto, pode disposto ser. a No seu lugar para a gente orar juntos. cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada, Ore ao Senhor, ore. nada encontro. Seja sincero com Deus. Senhor, renova. De Estou lavrando meu coração. Apaga, ó Deus, o pecado. Tira, ó Deus, o pecado, o rancor, o ódio. desejo Os meus desejos. Eu quero o coração igual ao do de Senhor. ser Gente,
alegria, preciso de poder, de tanto autoridade. do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você quer uma nova história de Deus na sua vida? Dá-me um Limpe o seu coração igual ao E deixe Deus escrever meu mestre. no seu coração Dá-me um coração igual a vontade dele ao coração e o poder dele. disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai querido, Pai santo, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus que renova a aliança todo instante, a todo momento. Quando Deus, algum de nós, quando cada um busca a tua face, se quebranta diante do Senhor, lavrando o coração, e Deus sendo renovado pela tua palavra e pelo Espírito Santo do Senhor. Nesta manhã, ó Deus, há dezenas de vidas que com o coração, ó Deus, lavrados pelo teu Espírito, nós pedimos: escreva em nós a tua vontade, a tua palavra. Escreva no nosso coração, Senhor, amor, paz, bondade, o fruto do Espírito Santo do Senhor, ó Deus, em cada coração. Em nome de Jesus, queremos, ó Deus, resgatar um povo cheio do Espírito Santo, um povo ousado na pregação, no testemunho, no amor, na alegria de servir ao Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Se erramos, ó Deus, aqui estamos com o coração limpo. Escreva de novo, Pai, as tuas promessas. Revele a nós, ó Deus, aquilo que tu és, muito mais daquilo que nós já desfrutamos. O Senhor é infinitamente mais, muito mais. E queremos isso para a nossa vida, para com o nosso viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, que Deus nos abençoe.